Bora falar de três elétricas para a gente ficar de olho em 2025, mesmo após essa esticada do índice de energia elétrica. Será que ainda dá para garimpar boas ações desse setor? E eu vou mostrar para vocês como encontra-se a minha planilha pessoal nesse setor. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponte de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, falando um pouco do setor de energia elétrica, que engloba serviços básicos, o PL projetado de 12 meses encontra-se em 11,8 vezes, enquanto a média do período dos últimos 10 anos foi de 9,8, ou seja, está acima da média do período. Então, olhando por esse indicador, hoje, em média, as ações do setor elétrico estariam 17% acima da média, então estariam mais caras. E muito disso acontece pela alta recente. Percebam que o índice de energia elétrica, olhando apenas para o ano de 2025, já subiu 32%. Então, como o índice andou muito, o preço aumenta. Isso acabou esticando o indicador de preço sobre lucro. Mas eu vou mostrar para vocês como que ainda dá para garimpar. Quero mostrar três elétricas que eu estou de olho e a última que eu vou mostrar aqui eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Acompanha comigo. A primeira elétrica que eu queria mostrar é uma queridinha, que é a CEMIG. Percebam os resultados consistentes, é realmente impressionante o trabalho que a empresa consegue fazer. O seu EBITDA subiu de 3 bilhões em 2018 para em torno de 11 bilhões em 2024 e o lucro líquido saiu em 2019 de 1,7 bilhão para 7 bilhões em 2024. Porém, houve uma grande parte aqui que foram de não recorrentes, então o lucro líquido da CEMIG para 2024 ficaria na faixa de 4,5 bilhões, mas mesmo assim seria um ótimo lucro para empresas desse setor. E para quem é acionista da CEMIG já tem que ficar de olho porque a própria empresa já projeta investimentos totais de mais de 40 bilhões entre 2024 e 2029. Então percebam que em 2024 já foi um investimento de 5,7 bilhões, restando ainda em torno de 34,3 bilhões para os próximos anos até 2029, ou seja, cerca de 6,86 bilhões de investimentos por ano entre 2025 e 2029. Então, aparentemente, a CEMIG tem colocado o pé no acelerador, visto que veio aumentando seus investimentos desde 2023, 2024 e para os próximos anos. Então, consequentemente, isso pode acabar respingando nos proventos dos acionistas. Porém, percebam que investimentos também geram receitas para as companhias. Principalmente, companhias do setor elétrico acabam tendo que investir um pouco mais para poder colher receitas maiores no futuro. E a CEMIG tem uma política de proventos que eu particularmente não gosto, que é principalmente a demora no pagamento. Percebam no exemplo que esse JCP foi provisionado dia 30/6 de 2025 e vai ser pago apenas um ano e meio depois, no dia 30/12 de 2026. E retirando os dividendos extraordinários, em 2025 a CEMIG pagou cerca de 4% de proventos, restando ainda 2 proventos a serem pagos em setembro e em dezembro. E apesar dessa defasagem entre o lucro líquido e a cotação que vem ocorrendo na CEMIG, acabando abrindo essa boca de jacaré, o lucro líquido recorrente da CEMIG em 2024 não foi de 7 bilhões, foi em torno de 4,5 bilhões. Então, aparentemente, o mercado está precificando que a CEMIG possa retornar ao seu lucro recorrente, cerca de 4 a 4,5 bilhões para 2025. Então, o mercado tem batido levemente na cotação, saindo da faixa dos 11 e pouco para essa faixa atual em torno de R$10. E passando rapidamente pela minha planilha pessoal, projeto um lucro líquido de 4 bilhões para 2025 e com 55% de payout, a CEMIG poderia pagar cerca de 7,5% de dividend yield. Já passando para a segunda empresa, que é outra potência do setor, vamos falar um pouco da CPFL. Hoje, o EBITDA da CPFL, a maior parte vem da distribuição, cerca de 7,8 bilhões, seguido pela geração, 3,9 bilhões,
1,2 bilhão em transmissão e cerca de 100 milhões em comercialização e serviços, tendo um total acumulado de EBITDA de impressionante 13 bilhões. E aqui fica um pouco mais fácil da gente ver de forma gráfica que cerca de 60% da receita da CPFL vem da distribuição, 30% geração, 9% transmissão e 2% da comercialização e serviços. E esse é aquele tipo de empresa que dificilmente dá um susto no seu acionista, vai sempre subindo como se fosse uma escada, devagarinho, mais crescente. Percebam no EBITDA que nos últimos 4 anos tem crescido ano a ano cerca de 2,3%. O lucro líquido também cresceu cerca de 2,5% ano contra ano, tendo uma leve queda olhando o primeiro TRI de 2025, e também o CAPEX, que seriam os investimentos, uma leve alta de 0,8% ao ano. E conforme já havia falado da CEMIG, o mesmo ocorre com a CPFL. Quando a empresa investe mais, consequentemente isso vai virar resultados e receitas na mão das empresas, que pode optar por passar os seus lucros na forma de proventos para os acionistas. E ao contrário da CEMIG, a CPFL está estimando uma descida no seu CAPEX, ou seja, nos seus investimentos para o plano 2025-2019, saindo em 2025 um CAPEX esperado em torno de 6,5 bilhões, com uma redução de 1 bilhão olhando para 2029. Então isso pode ser um bom ponto para o acionista, porque essa reversão de CAPEX pode acabar virando lucro líquido e, consequentemente, dependendo do payout da CPFL, pode virar dividendo no bolso do acionista. E a CPFL tem uma alavancagem muito tranquila e muito controlada. Percebam que desde os últimos anos não tem saído dessa faixa em torno de 2. Para empresas do setor de eletricidade é uma alavancagem muito tranquila, porque tem receitas muito previsíveis, e a gente percebe que o payout da CPFL também é um ótimo payout. Em 2020 80%, 3 anos consecutivos com 100% de payout, em 2024 69% e para 2025 cerca de 75%. E dentro da política de proventos da CPFL tem um mínimo de 50% de proventos, e eles ainda destacam que os outros 50% podem ser pagos na forma de dividendos, a depender da performance e do crescimento e alavancagem. E passando pela minha planilha pessoal, hoje o lucro líquido projetado seria em torno de 5 bilhões, com um payout de 75%, a CPFL poderia pagar cerca de 8% de dividend yield aos seus acionistas. E como eu havia falado, a terceira e última empresa é a Celesc, as Centrais Elétricas de Santa Catarina, que é uma empresa escondida, pouquíssimos analistas fazem a cobertura desse papel. E percebam que olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, a Celesc conseguiu crescer sua receita em torno de 12%, a receita líquida em torno de 14%, o EBITDA em 20% e o lucro líquido em cerca de 10%, realmente fazendo um trabalho fantástico. E a Celesc atua praticamente em toda Santa Catarina. Percebam o tamanho da área de concessão, e hoje o estado de Santa Catarina seria o 5º maior em consumo de energia elétrica, o 9º maior em unidades consumidoras. Hoje a Celesc atende 92% do estado de Santa Catarina e a concessão foi prorrogada até julho de 2045. Então zero preocupação referente ao fim do contrato da Celesc, porque ainda vai durar cerca de 25 anos e ainda poderia ser prorrogado além de 2045. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz 2 vídeos recentes quando a Celesc encontrava-se na faixa dos R$80 e depois fiz outro vídeo na faixa dos 85, falando que eu acreditava que poderia ser uma boa aposta de uma empresa pagando bons proventos. E desses vídeos até atualmente a Celesc hoje encontra-se numa cotação de R$100, ou seja, subiu cerca de 30% na cotação. Porém, um ponto de atenção que a gente tem que ficar alerta é na liquidez diária da Celesc, cerca de 414 mil, que é realmente uma liquidez muito baixa. Porém, para nós que somos pessoa física, investidores que não têm tanto potencial de aporte, essa liquidez também não seria nada fora do comum, daria para a gente conseguir comprar lotes da Celesc muito tranquilamente.
E na minha planilha pessoal hoje, a Celesc projeta um lucro de 950 milhões e com um payout projetado de 30%, poderia pagar cerca de 7% de dividend yield. E agora eu quero mostrar para vocês a minha planilha pessoal. Fiz apenas um filtro, colocando todas as empresas que pagariam mais de 6% de dividend yield e excluindo as que estavam pagando menos de 6% de dividend yield. Então sobrou a CPFL, a ISA Energia, CEMIG, Celesc e Taesa. Hoje eu fico fora da Taesa, principalmente por causa da alavancagem. A Taesa está praticamente se alavancando para poder pagar dividendos. Então, para mim, enquanto a Taesa não retornar a uma alavancagem mais tranquila para poder pagar dividendos mais saudáveis, hoje eu fico fora de Taesa. ISA Energia hoje também está com uma alavancagem um pouco mais alta, porém ela esticou demais. O seu PL encontra-se em 10,16 e a média dos últimos 10 anos foi de 8,3. Então, olhando por esse indicador, ela estaria cara. E as empresas que mostrei para vocês encontram-se no meu radar e com bons indicadores, que seria a CPFL, CEMIG e Celesc. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada melhor na minha planilha, peço que olhem com carinho e façam bons comentários para poder engrandecer ainda mais a nossa discussão em torno de ações da Bolsa de Valores. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.